Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja. Eu, Luiz Carlos, e você estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre a carta encíclica Dominum et Vivificantem. A tradução é Aquele que é Senhor e dá a vida. Esse documento é do Papa João Paulo II, que é sobre a pessoa do Espírito Santo. Nós estamos no capítulo 1 deste documento, que tem como título O Espírito do Pai e do Filho dado à Igreja. Estamos em um subtítulo que diz: Cristo ressuscitado disse: Recebei o Espírito Santo. Bem, no nosso último programa, então, nós terminamos aqui com as palavras aqui do Santo Padre Papa, que eu gostaria de repetir para nós entendermos um pouquinho melhor, que eu falei esse parágrafo já no final do programa, não deu tempo de explicar direitinho. Então vamos lá. Com efeito, Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu seu Filho unigênito. Unigênito quer dizer, é único gerado, unigênito, único gerado. Ele não tem outro filho. Ao dar o filho, quando o pai dá o filho, no dom do filho, quer dizer, no dom do próprio filho, já se exprime a essência mais profunda de Deus. Essência mais profunda, quer dizer, o que é Deus? O que é a essência de Deus? O que forma Deus? Quem é Deus? Tanta gente pergunta quem é Deus, não é? Ou o que é Deus? Então, a essência mais profunda de Deus é o amor. Ele é amor. Então, Deus é feito do quê? De amor. Deus é o quê? Amor. Então, ele é fonte inexaurível da dádiva. Quer dizer, ele sendo amor, ele sempre vai dar o filho. Ele não tem outra alternativa. Sabe, quando a pessoa não tem outra alternativa do que se não fazer aquela coisa, aquilo. O mesmo acontece com Deus. Deus sendo fonte inexaurível de dádiva, de dom, de amor, ele não pode fazer outra coisa senão amar. E nesse amor de Deus supremo, a única saída que ele tem para reaver o universo, reaver as pessoas, reaver o mundo todo, tudo que ele perdeu para o pecado, é dar o seu filho. Então Deus não entra em guerra, Deus não entra em discussões, Deus não vai fazer cartas, não vai fazer alguma prescrição, não vai fazer alguma reclamação, não vai postar nada, ele apenas age do jeito que ele é amor, então ele tem que agir por amor. E qual a maneira de Deus agir? Dando seu filho para o mundo, para nos salvar, nos resgatar. Já vimos isso, mas só estou apenas retomando. Então, nesse dom supremo, quer dizer, não existe maior dom do que isso, porque Deus se dá por inteiro. Deus é amor, então se ele ama, e se ele se doa por amor, ele se deu por inteiro. Aí que está. Ele não deu uma parte do tempo dele, uma parte da vida dele. Ele não deu algo que ele tinha que não vai fazer falta. Não. Ele se dá por inteiro, porque Deus é amor. Ora, se Deus é amor e ele se dá por inteiro, então ele também é fonte desse amor que não acaba, fonte inexaurível, quer dizer, que nunca termina. E quanto mais ele dá o amor dele, mais ele tem para dar. Por quê? Porque ele é fonte de amor. Quer dizer, dele brota o amor. É aquilo que Jesus tantas vezes ensinou a gente, dizendo, ninguém dá aquilo que não tem. Não é? Então nós temos que dar aquilo que nós temos. Nós ganhamos esse amor está em nós, o amor de Deus, então vamos dar esse amor. Agora, o amor de Deus é como você compartilhar vela acesa.
Você já fez essa experiência na Santa Missa, por exemplo, quando o padre manda apagar as luzes, e principalmente na Vigília Pascal, né? Aí então todo mundo está com as velas apagadas, todos, seja 400, 500, 1000 pessoas, não sei. Estão todos com as velas apagadas. Só fica acesa a luz, a vela, né, dizendo a luz do Círio Pascal, que acabou de ser acesa lá embaixo, fora da igreja, né? Ok. Aí vai alguém e coloca a sua vela apagada pertinho do Círio e acende. Daí ele vai passando. Todo mundo vai até aquela pessoa, as pessoas vão, e um passando para o outro, e um para o outro, e assim vai. De repente toda a assembleia ali está com as velas acesas. Agora, a luz do Círio diminuiu porque foram buscar luz lá no Círio? Ou quando você compartilhou a sua luz da sua vela com 10 pessoas, diminuiu a sua luz? Não. Assim é o amor de Deus, que está dentro dele, claro, e dentro de nós, porque ele nos deu esse amor. Então esse amor não acaba, não termina, é uma fonte que não se esgota. Uma fonte inesgotável, inexaurível, não se esgota. No dom concedido pelo Filho, completam-se a revelação e a dádiva do amor eterno. É o Espírito Santo. Então vamos lá, vamos repetir essa frase. No dom concedido pelo Filho, quer dizer, quando o Filho envia o Espírito como pessoa e como dom, não é? Então, no dom concedido pelo Filho, completam-se a revelação e a dádiva do amor eterno. É o Espírito Santo. Esse Espírito Santo que nas profundezas imperscrutáveis da divindade é uma pessoa dom. Então, o Espírito Santo, estando com o Pai e com o Filho, ele é uma pessoa dom, ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, não menos do que a segunda, que é o Filho, e não menos do que a primeira, que é o Pai. É Deus igualmente. O Deus que é Pai é igual ao Filho, que é igual ao Espírito. Em questão de divindade, eles são iguais. O que é diferente neles é que o Pai é o Pai, o Filho é o Filho e o Espírito é o Espírito. São pessoas diferentes nesse sentido. Mas em questão de divindade, não. São iguais. Por isso que formam um único Deus em 3 pessoas. Pois então, essa pessoa dom é uma pessoa dom, né, por obra do Filho. Quer dizer, o Filho deu essa pessoa para nós. Vai dizer São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 5, que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então nos foi dado, é um dom, é um presente, é uma pessoa que é presente. Vamos lá. Mediante o mistério pascal de Cristo é dado de uma maneira nova aos apóstolos e à igreja, e por intermédio deles à humanidade e ao mundo inteiro. Então, dentro do mistério pascal, ele é dado aos homens de uma maneira nova. Nunca foi dado o Espírito daquela maneira. Nunca, eu já disse isso no último programa. É algo inédito. Nunca se sabia que tinha uma pessoa chamada Espírito Santo que era Deus. Nunca se soube que ele poderia ser dado. Nunca se soube que ele poderia ser derramado. Nunca se soube que ele poderia habitar no nosso coração a partir do batismo. Nunca se falou essas coisas, nunca se soube nada disso. São muitas graças contidas numa só. Agora sim, vamos entrar num outro parágrafo, né? A expressão definitiva deste mistério dá-se no dia da ressurreição. Expressão definitiva. É no dia da ressurreição. Por quê? Vamos ver. Neste dia, Jesus de Nazaré, nascido da descendência de Davi, segundo a carne, como escreve o apóstolo Paulo, é constituído Filho de Deus com todo o poder, segundo o Espírito de santificação, mediante a ressurreição dos mortos. Deste modo, pode-se dizer que a elevação messiânica de Cristo no Espírito Santo atingiu o seu auge na ressurreição. Então,
Elevação messiânica. O que é elevação messiânica? Quando Jesus recebe o Espírito Santo lá no Jordão. Quando ele foi batizado por João Batista, naquele momento o Pai abre os céus e envia o Espírito Santo. Porque ele é o escolhido, ele é o Messias, ele é o que devia vir. Ok, mas ele precisa da força e graça do Espírito Santo, como nós já vimos também anteriormente. Então, desde aquele momento em que ele recebe o dom messiânico para ser o Messias, até o momento da sua ressurreição, que atinge o seu auge, quando ele se revelou como Filho de Deus, cheio de poder. Então veja, desde aquele momento até o momento da ressurreição, este pode-se dizer assim que ele se revela como Filho de Deus. Isso que o Papa está querendo aqui dizer para nós, que ele se revela como Filho de Deus. Até então ele era filho de José e Maria, era carpinteiro, morava em Nazaré já há 30 anos. Quem sabia que ele era filho de Deus? Só Nossa Senhora e São José. Mas ninguém tocava no assunto. Esperou-se a vontade de Deus. Então, neste momento em que o Pai fala, eis o meu filho muito amado, no momento do batismo dele, eis o meu filho muito amado, então se revela que esse Jesus, então, de Nazaré, é o verdadeiro Filho de Deus. E isso vai se concretizar na ressurreição dele, quando ele é elevado aos céus e muitas pessoas veem Jesus sendo elevado aos céus. Este poder, cujas fontes jorram da imperscrutável comunhão trinitária, manifesta-se antes de mais nada pelo duplo feito de Cristo ressuscitado, realizar por um lado a promessa de Deus já expressa pela boca do profeta e cumprir por outro lado a sua própria promessa feita aos apóstolos. Então vamos lá. Aqui são duas promessas. Vamos ver o que o Papa João Paulo aqui está falando, né? Manifesta-se antes de mais nada pelo duplo feito de Cristo, duplo agir de Cristo. Já expressa pela boca do profeta, dar-vos-ei um coração novo. Não é? Jeremias, Ezequiel, Isaías, todos falavam de uma Messias que vinha e faria algo maravilhoso, nos daria um novo reino, seria o nosso rei, etc, etc. Agora, Ezequiel, mais no capítulo 35, 36, ele vai dizendo essas palavras, dar-vos-ei um coração novo. Ezequiel 36, 26. Dar-vos-ei um coração novo, colocarei dentro de vós um espírito novo, o meu espírito. Um espírito novo, o meu espírito. E cumprir, a segunda parte, né? Cumprir, por outro lado, a sua própria promessa feita aos apóstolos, com essas palavras, né? Quando eu for, vô-lo enviarei. Então, promessa de Jesus. Então, é ele o Espírito da verdade, o Paráclito enviado por Cristo ressuscitado para nos transformar e fazer de nós a sua própria imagem de ressuscitado. Então veja, a promessa já do Antigo Testamento, principalmente aquela de Ezequiel, dar-vos-ei um coração novo, dentro de vós colocarei um espírito novo, e agora Jesus também diz aos apóstolos, quando eu for, eu enviarei esse Paráclito, que é o Espírito da verdade. Então são duas promessas do Pai, primeiramente no Antigo Testamento, e do Filho no Novo Testamento. Sucedeu que, na tarde desse dia, que era o primeiro da semana, qual que é o primeiro dia da semana? Domingo. Porque o dia seguinte é a segunda-feira. Então, o domingo seria a primeira-feira. Nós, ao invés de chamarmos primeira-feira, nós chamamos de domingo. Sucedeu que na tarde desse dia, que era o primeiro dia da semana, depois do sábado é o sétimo dia, seria a sétima-feira, estando fechadas as portas do lugar onde se encontravam os discípulos, por meio dos judeus, veio Jesus, colocou-se no meio deles e disse-lhes, a paz esteja convosco.
Dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. E os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Eu vos envio, quer dizer, eu envio o Espírito Santo, né? Essa frase aqui para nós, na nossa linguagem, fica meio esquisita. Eu vos envio a vós. Eu vos envio quem? Quem que é o vos? Quem que é esse vos? É o Espírito Santo. Então, eu vos envio a vós. Eu envio ele a vós. Dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. João 20, 19 e 22. Então, Jesus não via a hora de dar o Espírito Santo para nós. A grande verdade é essa, né? Que Jesus não via a hora de enviar o Espírito Santo, porque se ele não enviasse o Espírito Santo, tudo o que ele fez seria esquecido pelos homens. Nós nem saberíamos que existia um tal de Jesus, está entendendo? Hoje, se não fosse o Espírito Santo, né, fazer todo o trabalho que ele fez, nós não saberíamos que veio Jesus, que o Pai enviou Jesus, que ele morreu na cruz. Não saberíamos nada disso. Porque isso aí fica no esquecimento do ser humano, no esquecimento da história. Mas Jesus, ele queria enviar o Espírito Santo para que esse Espírito Santo pudesse entrar no nosso coração e transformar o nosso coração. Trocar o nosso coração de pedra, cheio de egoísmo, de ódio, que o ódio, o egoísmo, a raiva, os ciúmes, a inveja, eles empedram o nosso coração, sabe? Eles empedram, tornam eles duro, não é? Então, com a obra do Espírito Santo, tirar, moer, né? Na verdade, moer esse coração de pedra, tirar esse coração de pedra e dar-nos um coração molinho, um coração de carne. O que quer dizer isso para nós? Que coração de carne é esse? Se eu já tenho um coração de carne, né? Como ser humano. Então, é para nós entendermos que é um coração maleável, um coração que acolhe, um coração que aceita, um coração que se faz presente, é um coração que aceita receber a graça de Deus. Claro que eu não estou falando aqui, nem a Bíblia fala, do músculo chamado coração, que é a nossa bomba, que vai bombeando sangue para o corpo inteiro. Não é sobre esse coração. Quando a Bíblia fala, dar-vos-ei um coração novo, não é que vai tirar esse coração aqui, músculo. Não, não, não. Na verdade, esse coração novo vai mudar o nosso caráter. Vai mudar a nossa personalidade. Vai alterar as nossas escolhas, vai alterar nossas decisões. Quando eu recebo o Espírito Santo, ele vai mudar o meu coração. O que é esse coração? É o meu centro, é o centro do meu corpo, que é a minha alma, é o meu espírito. É o meu espírito. Então aí sim, esse Espírito Santo vem modelar o meu espírito. O que é modelar? Fazer uma nova forma, uma nova imagem. Que imagem que é essa? Bem, o Papa fala aqui, né? Esse Espírito Santo vem para nos transformar e fazer de nós a sua própria imagem de ressuscitado. Então eu tenho que ter uma nova imagem agora. A imagem de Jesus. Todas as pessoas que me olharem têm que ver Jesus. Todas as pessoas que olharem para você têm que ver Jesus em você. Agora, pera lá, como é que a pessoa vai ver Jesus em mim? Por exemplo, você é mulher, vamos dizer, você é mulher e fala, ei, mas eu sou mulher, como é que as pessoas vão ver Jesus em mim? Ah, pelo seu caráter, pela sua índole, pela moral que você defende, que você testemunha. Se você é uma mulher que traz a justiça no seu modo de agir, se você traz a paciência, o amor, a esperança, a fé, então você é uma mulher Jesus. Quem olhar para você vai ver Jesus nas suas atitudes. Não estou falando que vai ver Jesus no seu rosto, não. Vai ver Jesus nas suas atitudes, em quem você é como pessoa. Assim os homens também.
Como que as pessoas verão Jesus em mim? Pelas minhas atitudes. Pelo que eu vou falar, testemunhar, fazer, pelas minhas decisões mediante situações. Por exemplo, eu nunca fui num salão de cabeleireira, né, onde vão as mulheres, mas já ouvi muitas mulheres dizendo, principalmente as mulheres católicas, que tem salão de cabeleireira, já tem vezes que tem pessoas lá, mulheres lá, que só pela misericórdia de Deus, que os conselhos que elas dão para as outras, conforme as conversas que ali surgem. Então vou dar um exemplo aqui de que eu fiquei sabendo uma vez. Então uma jovem senhora estava ali conversando com as outras e reclamando tal, e que o marido havia traído. Aí uma outra mais velha disse, mas você tem que fazer o mesmo. Você tem que dar o troco com a mesma moeda, pagar do mesmo jeito. Ok? Então isso é uma personalidade daquela pessoa. Aquela pessoa está sendo Jesus Cristo para a outra? Não. Está sendo o demônio. Está sendo o demônio. Porque está induzindo a pessoa a pecar e a pagar aquilo, aquela ofensa, aquela humilhação, a pagar com raiva, com ódio, com ira, com vingança. Então veja, agora ao passo que, se fosse você, né, que é mulher, aí está me ouvindo, ou está me vendo, então o que você faria? Com certeza você faria, olha, puxa vida, vamos, eu posso rezar aqui por você um pouquinho? Olha, vamos ver aí, será que é isso mesmo? Será que ele não foi um desvio? Será que não dá para rever isso daí, para conversar de novo? Vamos ver, né, vamos perscrutar lá o seu marido, vamos ver, você vai lá conversar com ele, tenha paciência e veja o que aconteceu. Veja se dá para, né, veja o que ele fala. Se ele se arrepende, se não se arrepende, vamos, né, vai conversar com ele. Então você, tenho certeza que falaria isso, mas, veja, outras pessoas já não são assim. Então aí que está. Então, quando aqui o Papa diz que nós temos que ser imagem do ressuscitado, é que eu tenho que ser Jesus para o outro, não é na minha aparência, mas é no meu modo de agir. Aí sim. Bem, aqui ele continua. Sucedeu que, na tarde desse dia, que era o primeiro dia da semana depois do sábado, desculpa, eu já li essa parte aqui. Recebei o Espírito Santo. Soprou sobre eles, recebei o Espírito Santo. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E eles receberam esse Espírito Santo. Todos os pormenores deste texto-chave do Evangelho de São João têm o seu significado, especialmente se os relermos em conexão com as palavras pronunciadas por Cristo no cenáculo, no início dos acontecimentos pascais, quer dizer, na Quinta-feira Santa, quando ele foi fazer a última ceia. Estes eventos, o Triduum Sacrum de Jesus, que o Pai consagrou com a unção e enviou ao mundo, tiveram a sua consumação. Quando que teve a sua consumação? Quando o Filho envia o Espírito, quando Jesus envia o Espírito. Cristo, que tinha entregado o Espírito sobre a cruz, como Filho do homem e Cordeiro de Deus, uma vez ressuscitado, vai ter com os apóstolos para soprar sobre eles com aquele poder de que fala a carta aos Romanos. A vinda do Senhor enche de alegria os presentes. A sua tristeza converte-se em alegria, como ele já lhes tinha prometido antes da sua paixão. Vocês agora estão tristes, mas quando me tornarem a me ver, ficarão alegres. Ele prometeu isso daí, né? E, sobretudo, verifica seu anúncio principal do discurso de despedida. Cristo ressuscitado, como que, dando início a uma nova criação, traz aos apóstolos o Espírito Santo, trá-lo à custa da sua partida. Dá-lhes o Espírito como que através das feridas da sua crucifixão.
mostrou-lhe as mãos e mostrou-lhe o lado. Mostrou-lhes o lado. É em virtude da mesma crucifixão que ele lhes diz: recebei o Espírito Santo. Estabelece assim uma íntima ligação entre o envio do Filho e o do Espírito Santo. Uma íntima ligação, né? Não existe envio do Espírito Santo, depois do pecado original, né? Sem a cruz e a ressurreição. Se eu não for, não virá a vós o Consolador. Então estabelece-se aí uma íntima ligação, uma íntima união entre o Filho e o Espírito Santo, que é inseparável. Inseparável, né? Mas então, eu gostaria de me ater aqui com vocês no dom de Cristo da cruz, né? No dom de Cristo. Quer dizer, qual que é o dom de Cristo na cruz, né? O dom de Cristo é dar o Espírito. É dar o Espírito. Ele não vê a hora de dar o Espírito. Porque todo o sofrimento que ele teve, se o Espírito não viesse, nós não seríamos convencidos. Porque o que diz o Evangelho de São João? Que o Espírito nos convencerá. Então não sou eu que convenço você. Você está aí me ouvindo, fui convencido pelo Luiz Carlos. De forma nenhuma. Eu não tenho poder de convencimento de ninguém. Quem está em mim, que se chama Espírito Santo, esse sim, esse tem poder de convencimento. Então quem que nos convence é o Espírito Santo. Aí Jesus diz, ele convencerá o mundo a respeito do pecado, do juízo e da justiça. Ok? Então, nesse termo aí que eu gostaria de fazer agora o meu próximo programa com vocês, né? Dentro disso aqui que ele está falando, dessa íntima ligação do Filho com o Espírito, e para ver por que Jesus queria tanto dar esse Espírito Santo, qual o trabalho do Espírito, o que o Espírito tem que fazer para que nós aceitássemos. Olha, veja bem, o trabalho do Espírito é fazer com que nós aceitemos a salvação. Com que nós aceitemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. O trabalho dele é esse, é nos convencer disso. Porque você não viu Jesus sendo crucificado, você não viu Jesus sendo enterrado, você não viu Jesus sendo ressuscitado. Nem eu, nem o Papa que está aqui que fez esse documento para nós, nem ninguém. Ninguém viu, a não ser os apóstolos que estavam lá na época. Então, olha o trabalho que o Espírito Santo tem de nos convencer, de acreditarmos nesses atos dos apóstolos, de acreditarmos nessas palavras dos apóstolos, nos escritos dos apóstolos. Os apóstolos que você também nunca viu, nem eu vi. Então, esse é o trabalho do Espírito Santo, que nós vamos ver agora no nosso próximo programa. Tudo bem, querido irmão, querida irmã? Então, vamos rezar a Nossa Senhora, a Virgem Maria Santíssima, que não se cansa de interceder por nós e que a intercessão dela por nós seja muito favorável, que nós possamos dar frutos pela intercessão de nossa mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que o Senhor nos abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.